Eles estão de volta, nossa dupla querida, doutor Roberto Navarro, bem-vindo. Nossa Nutri-chefe Malu Lobo. Glaucia, ela está formada e tirou 10. Venci. Venceu. Malu, parabéns. Gente, 10 no TCC não é pra qualquer um, não. Olha. Não, olha, estudar e trabalhar é um grande, desafio. Trabalhar, ser esposa, ser mãe, né? Cuidar da casa, né? Vir aqui quinzenalmente com essas delícias. Enfim, não é fácil, não. É fácil, não. Mas valeu a pena. Eu acho que é importante, né? Eu acho que tudo aquilo que a gente quer na vida, a gente consegue, gente. Se a gente se dedicar, estudar, correr atrás. E não tem idade, né? Você vê, quando eu comecei a faculdade de novo, eu falei, gente, de novo, né? Tô tão já velha. Que nada, gente, ó. Maravilhosa. Passou, e tô aí, formada. O tempo passou de qualquer jeito. A Glaucia disse que já vai te acreditar como Nutri-chefe. E a gente fica muito feliz. Você merece, Nossa, muito. Falei pra ela, nós vamos brindar, né? É tão legal, porque isso que você está dizendo, eu acho que vai ao encontro do nosso assunto também. Exato. Claro que, de certa forma, a gente vai começar falando de dieta e dessa diferença, ou não, da reeducação alimentar, que o doutor Roberto vai colocar, mas que pode ir muito além, você não acha, doutor Roberto? Tranquilo, sem dúvida. Obrigado, Carolzinha. Saudade que um mêsinho sem vir aqui. Eles tinham que tirar umas férias também, fériasinhas, né? Vocês merecem. Eu acho que é isso aí, Carol. Eu acho que tudo na vida é uma escolha e nunca a gente deixar de entender que não existe idade, não tem nada de ser velho, a gente está cada dia mais experiente. Né? E você somar, né, para a sua vida profissional é sempre bem-vindo, né? Estudar mais esse projeto, né, que a gente iniciou, eu e a Malu, há quase 20 anos atrás, que é o projeto Nutra Saúde, né? E que faltava só esse acabamento, né? Dela realmente ter a formação em nutrição para a gente agora, com bastante planos, agora a gente vai colocar na prática tanta coisa que a gente queria e que eu dependia de terceiros, né? Não que esses terceiros não são bem-vindos e vão continuar sendo, né? Toda a equipe é muito bem-vinda, mas é legal ter planos novos, ter conhecimentos novos e a vida é uma escolha, Carol, na alimentação, né? E nós vamos falar sobre isso sim, né? O que é considerado uma dieta, o que é uma reeducação alimentar. Então é isso, a gente vai debater só coisas bacanas aqui, né? A gente é o que a gente escolhe, né, Carol? Não é? A gente é o que a gente escolhe. Eu a todo tempo, quando essa pauta foi escolhida para ser esse tema, eu só consigo pensar dessa forma, que não dá pra gente separar algumas coisas, né? Então, quando você opta, pensando nas escolhas alimentares, né? Por um grupo de alimentos, por um estilo de vida ligado ao consumo daqueles alimentos, aquilo envolve outras coisas ligadas ao nosso emocional, daquilo que a gente realmente não quer para nossa vida, daquilo. Então, vou te dar um exemplo, doutor Roberto, aí eu queria que você retomasse daqui, a gente vai fazer uma dinâmica no centro do estúdio daqui a pouquinho. Por exemplo, alguém que pratica muita atividade física, seja ela qual for, tá? No meu caso é corrida, pode ser que tenha a galera que gosta de pedalar e tal. Isso acaba indo para um outro lado de uma pessoa, então, que escolhe um cigarro. Porque a pessoa que quer ter muito rendimento numa atividade física, mas aí ela fuma, ela está fazendo coisa oposta. Então, é nesse sentido que eu queria dizer que as escolhas alimentares, a prática da atividade física e boas escolhas na nossa vida e no dia a dia precisam ter coerência. Sim, sem dúvida. E você sabe que isso é tão bacana que você falou, Carol, que até os estudos mostram isso, né? Às vezes alguns estudos falam, por que as pessoas que fazem uma dieta X ou querem se cuidar vão começar a ter menos morte, vão ter menos hipertensão, menos diabetes. É o conjunto da obra, Carol. Quando a gente resolve se cuidar, seja fazer uma alimentação saudável, você passa a ter mais critério. Quando você quer fazer uma atividade física e começa a ver que você não está com rendimento legal porque você fuma, a tendência é você optar, ou eu vou continuar sendo um tabagista, sedentário, ou quero me cuidar, vou ser um ativo, né? E vou parar de fumar porque está me atrapalhando. Aí você passa a questionar até a ter mais cuidado. Você vai colocar um açúcarzinho, às vezes fala, não, peraí, eu preciso adicionar esse açúcar, deixa eu ver se isso aqui já está docinho. Às vezes tem pessoas que tomam um suco que já é doce e ainda coloca mais açúcar. Até porque, então, essas mudanças é uma mudança de comportamento, Carol. E o estilo de vida é tão impactante na saúde que hoje a gente tem até uma área que a gente chama de medicina do estilo de vida. Hoje tem até países onde os médicos estão começando a fazer até cursos nessa área, né? O que é a medicina do estilo de vida, né? E é isso, é uma mudança de comportamento na atividade física, na alimentação, nos bons pensamentos, né? De você ter aí, né? Pensar em coisas boas, de dormir melhor, de meditar, de fazer o bem, de ser solidário, de ter empatia. Tudo isso faz parte da saúde. A saúde é física e mental, né, Carol? É isso que traz pra gente chance de viver mais e melhor.
Já, então, a nossa dinâmica, Bora. daqui a pouquinho. Mas antes, nossa NutriChef vai contar dessa receita, que é um pãozinho super especial. Então, pra turma que adora um pãozinho, Isso. hoje o dia chegou. Eu vou te falar, Carol, que é uma das receitas mais pedidas, gente. É, Como né? a galera pede pão. Porque as pessoas não querem abrir mão, né? É. E essa receita, ela é uma receita... Primeiro que ela é uma receita completa. Tá. Né? Então, o que é uma receita completa, gente? Bom carboidrato, boa proteína, né? Fibras e uma boa gordura. Então, a gente tem tudo isso nessa receita com 2 ingredientes. 2? Ixi, nem conta, Malu. Não, nem vou contar, imagina, tem que assistir. E depois você ainda vai fazer um azeite temperadinho, uma Que é pastinha. para acompanhar, para quem quiser, você pode comer isso. Primeiro que essa receita congela super bem, tá, gente? Ai, que bom. E aí você pode ir preparando aí durante a semana, no café da manhã, lanche da tarde, 1001 funções. E ele é crocantinho, né? É. Então, ao mesmo tempo que ele mata a vontade do pão, ele também traz essa crocância que é muito gostoso. Sim. Daqui a pouquinho, então, como é que chama esse pão mesmo? Que eu acabei de esquecer Não. o nome. Não. Já você conta a história dele. Eu Vamos conto. lá, doutor Roberto, Bora. então, para o centro, que a gente vai falar aqui. Ó que bonitinho. Temos plaquinhas. Você fica onde, Eu vou Carol? ficar aqui. Para ilustrar. Isso aqui a gente vai virar depois, né? Tá aqui. Tá Nós tudo vamos- aqui, as certo? plaquinhas estão aí. Então tá bom, eu tô do lado verdinho, que é o lado da reeducação Reeducação alimentar. alimentar. E ali temos o lado da, Da dieta. dieta. Vamos lá, Carol. Na verdade, o termo dieta, né? Já vou colocar aqui, ó. Ela foi pensada, em termos acadêmicos, para situações específicas, né? Em que sentido, né? Se a gente for olhar o significado de dieta em termos acadêmicos, é o conjunto de alimentos que a pessoa se habituou a comer. Tá. Né? Você tem tudo que você escolhe nos seus hábitos, que todo dia você repete, a gente chama de dieta. De dieta. Mas em termos mais acadêmicos mesmo, dieta é quando você precisa de uma orientação específica, escolher alimentos com critérios definidos. Por isso que ela é de situações específicas. A gente fala de dieta, todo mundo que acha que existe dieta só para emagrecer. A dieta me lembra perder peso, é regime. E, na verdade, não. Dieta ela pode ser passada, orientada para diversas finalidades. Por exemplo, uma dieta para quem está com ácido úrico alto. Opa, então o que eu preciso evitar para o meu ácido úrico não ficar alto? Olha, vai evitar frutos do mar, vai evitar a proteína exageradamente. Então, as dietas elas podem ter significados específicos. Perfeito. Dieta para quem tem cálculo renal, dieta para quem tem diabetes. Gastrite. Olha, eu vou evitar açúcar, dieta para quem está com gastrite. Dieta com pouco sódio, hipossódica, para quem está controlando a pressão arterial. E a dieta também pode ser para emagrecer. Aí a gente chama de dieta hipocalórica. Tá. Uma dieta com menos calorias para que eu emagreça. Então, dietas são situações específicas, tá? Ok. E a reeducação alimentar trabalha muito mais com a questão de mudança de comportamento, Carol, que é aquilo que a gente começou a conversar ali na bancada, tá? Aliás, eu acho que o que mais a gente vai começar a falar, Carol, a gente vem de uma década para cá com muitas dietas. Dietas geralmente que recebem um nome, justamente para que elas sejam procuradas. Dieta cetogênica, dieta low carb, dieta do tipo sanguíneo, bom, enfim. E a gente sabe que as dietas que a gente coloca um nome, ela acaba também tendo um peso maior, porque parece que ela vai te restringir de alguma coisa. Entendi. Né? E a nutrição comportamental, que está vindo muito à tona agora, é justamente a gente entender que a gente pode escolher melhores alimentos, é mudança de comportamento. Né? Então eu resolvo mudar meu comportamento, eu quero evitar o açúcar. Estou fazendo dieta, tá, mas eu quero começar a diminuir o açúcar, é uma mudança de comportamento. Sim. Eu quero começar a trocar, por exemplo, os refinados pelos integrais. Sim. Né? É uma mudança de comportamento. comportamento. Eu posso entender que, poxa, eu tenho comido tão pouco vegetal, eu não tenho colocado muita salada no prato, deixa eu aumentar a quantidade de salada no meu prato, porque eu vou ter mais fibras. Isso é mudança de comportamento, Carol. E isso depende o quê? Primeiro de um estímulo, né? Para que você vai mudar o comportamento? Então é aí que eu acho que entra o que o indivíduo pensa dele mesmo. O que eu quero para a minha vida? Eu quero viver mais e melhor? Eu quero ter um peso saudável? Então, peraí, deixa eu mudar meu comportamento. Eu estou sedentário, comendo tudo errado, me entupindo de refrigerante, me entupindo de açúcar, ingerindo um monte de alimentos ultraprocessados. Vamos descascar mais, desembalar menos. Então, a mudança de comportamento eu acho que ela é mais, ela depende muito da iniciativa da pessoa. Sim. A dieta específica, ela é calculada,
ela não imposta, mas ela é direcionada por um profissional. Você não vai fazer uma dieta específica se não for no médico e não for no nutricionista. Sem dúvida. Porque sem dúvida. precisa de uma orientação técnica. E é por isso que esse nosso assunto é tão amplo, porque envolve talvez a parte mais difícil da história toda e desse conteúdo, né, doutor Roberto? Essa questão da disciplina e do comprometimento de fato mudar o comportamento. Isso. Mas vamos abrir mais plaquinha. Próximo, vamos lá. Olha lá. A dieta, ela tende a restringir determinados alimentos, óbvio, como a gente acabou de falar. Então, se eu sou um diabético, eu tenho que evitar o açúcar. Se eu estou com colesterol muito alto, eu tenho que diminuir um pouco a gordura saturada de origem animal, não passar de um certo ponto. Então, já existe aí algo que já incomoda, a restrição. Eu não posso comer determinados alimentos. Estou de dieta para emagrecer, então eu preciso cortar os alimentos muito calóricos, né? Aquilo que tem muita caloria, você vai começar a preocupar com o valor calórico, né? E a reeducação alimentar, não, é questão de privilegiar as boas escolhas, né? Como eu já havia falado aqui. Então, eu quero mais integral, quero... E essas boas escolhas, Carol, e eu acho que aqui eu já vou colocar mais uma plaquinha, que aí eu acho que já embala. A dieta, ela tende a ser monótona. Porque ela todo dia se repete. Então, eu tô com o meu ácido úrico alto e eu tenho que evitar proteína animal em excesso, evitar frutos do mar. Poxa, e eu amo frutos do mar, amo carne vermelha, né? Dando um exemplo fictício aqui. Fica restritivo, fica monótono. Você não pode fugir daquilo. Você precisa cumprir aquela dieta para que aquela sua condição clínica, aquele seu problema de saúde, evite piorar ou até cure ou até melhore, né? E a reeducação alimentar, ela tende a ser prazerosa, óbvio, desde que a gente respeite o estilo de vida da pessoa. Tá. Né? Por exemplo, uma pessoa que resolve ser vegetariana, ela está fazendo uma dieta ou uma reeducação alimentar? Na verdade, ela tem restrição. Então, se ela resolveu ser vegetariana, ela não pode comer carne vermelha, então é dieta, não é reeducação alimentar. Entendi. Porque ela tem restrições naquela estratégia que ela escolheu. Então, tende a ser uma dieta vegetariana. Tá? A reeducação alimentar, ela pode ser prazerosa, respeitando. Para mim é um prazer evitar carne vermelha, para uma pessoa que ela vai ser uma vegetariana super feliz. Entendi. Porque ela... E aí entra como estilo de vida. E como estilo de vida. Porque faz sentido naquilo que eu comentei há pouco, da coerência do que ela acredita. Exatamente, exatamente. E pode ser prazerosa e deve, aliás, reeducação alimentar que não se torna prazeroso ou prazerosa, ela não vai ser levada para frente. Né? Porque ela tende a você evitar aquilo que você ama. Agora, eu acho que dá, sim, eu acho que esse trabalho que a gente faz, eu e a Malu desenvolvemos aí há 20 anos, que é o NutraSaúde, depois virou o NutraSaúde na Cozinha, a gente tentou provar isso. É possível comer, porque as pessoas querem prazer, né, Carol? Ninguém quer comer uma coisa que parece um isopor. Né? A primeira coisa é o paladar. Então, o prazer em comer, ele tem que existir. A comida conforto, que é aquela comida que você ingere e fala, puxa, me lembra a casa da minha avó, me lembra a minha infância. Isso tudo faz parte de um hábito que você cria e que você não quer abrir mão. Então, na reeducação alimentar, ela pode ser prazerosa respeitando aquilo que você deseja. Óbvio, te dando pelo menos uma chance de você também mudar. Né? Poxa, eu não abro mão de açúcar. Tá, tudo bem, se não abre mão do açúcar, que tal diminuir então a quantidade, pelo menos? Eu não abro mão de tomar 3 garrafas de cerveja todos os dias. Puxa, será que precisa de 3? Não pode passar para 1? Então, você pode também manter o seu prazer, mas tentando mudar o comportamento. Tendo um equilíbrio. Tendo equilíbrio. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta, colocando essas duas situações aqui, né, na relação ali. Seria também possível e até indicado iniciar o processo com uma dieta, com algo que restringe ali aquela condição, com uma estratégia de início, para que a pessoa veja resultados e que consiga depois transformar numa reeducação alimentar para dar sequência? Porque eu acho, doutor Roberto, que as pessoas têm vontade e tal, só que acabam, a conta não fecha, a balança não tem um equilíbrio. Então, às vezes, as estratégias de dieta podem ser eficientes. Carol, esse é o grande objetivo. O perfeito é isso. É a gente primeiro mostrar para o paciente que existem algumas regras. Tá, se você é diabetes, se você está obeso, está com colesterol alto, olha, é o seguinte, tem alimentos que você tem que evitar, porque não são interessantes para você. Então, você precisa respeitar a quantidade dos alimentos que você pode comer também. Então, a dieta, em termos acadêmicos, ela foi pensada para início mesmo, para você ter o pontapé inicial. Porque sem resultado não tem estímulo. Não tem estímulo. Né? Quando você começa a ver que aquela dieta que você iniciou,
deu certo, né, para aquela finalidade X, eu passo depois a ter uma liberdade de uma escolha um pouco mais diferenciada, mas respeitando também determinados volumes e determinados alimentos que eu vou ter que... Posso até voltar a comer, mas uma quantidade menor. O que eu acho bacana, Carol, é a pessoa entender o que acontece na vida dela quando ela passa a ter uma alimentação melhor. Porque, queira ou não, em termos acadêmicos, dieta ou reeducação alimentar, o objetivo dos dois é ajudar o paciente. Sem dúvida. Não é algo que foi criado, eu vou fazer uma dieta para piorar a minha saúde. Não existe isso. Existe um plano alimentar pensado pelo nutricionista, pelo médico, para aquela condição sua inicial. Seja hipertensão, obesidade, diabetes. Uma vez entendendo que é possível sim colocar na prática um plano alimentar orientado que trouxe benefícios, depois você criar consciência e manter as escolhas saudáveis, que eu acho que é o que essa última plaquinha aqui. A dieta, ela tem que ser reavaliada, inclusive, Carol, periodicamente. Ela está dando certo? Tá, eu monto um plano alimentar porque você está diabético. Com menos açúcar, com carboidratos refinados sendo evitados, ou pelo menos em quantidades menores. Depois a gente reavalia o paciente e vê se o resultado aconteceu. O diabetes dele está melhor controlado? Se era para perder peso, ele perdeu peso? Se era para controlar o colesterol, controlou? Era para deixar o ácido úrico controlado? Controlou? Então tem que ser reavaliado periodicamente. Até porque se não estiver dando certo, é alguma coisa errada. Entendi. O paciente não está seguindo. Ele, não, peraí, você não está fazendo as orientações que a gente... né? Aí sim, tem que rever. A reeducação alimentar, depois de iniciada, obviamente, ela passa a ser definitiva. É para a vida. Aí é estilo de vida, é comportamento, é amor próprio, é o que eu quero de mim. É disciplina. Né? É disciplina. Sem disciplina não tem jeito, Carol. As pessoas querem a liberdade, acho que o que você falou é muito pertinente. Se a gente não tiver no início uma regrinha ou uma orientação específica e não tiver força de vontade, Carol, nada vai dando certo. Porque a reeducação alimentar, ela é muito bacana, mas se você reeducar tão devagarinho, olha, eu como 5.000 calorias por dia, estou gordinho, eu vou passar para 4.000. Você vai diminuir 1.000 calorias, mas ainda não vai perder peso. Aí você vai falar, puxa, eu não estou vendo o resultado. Exatamente. Aí você fica ali, aí você desiste, aí já você perde sabota, perde o estímulo, fica aquela questão. Exatamente. E, no fundo, doutor Roberto, é interessante que depois de um tempo também, eu acho que todo mundo, quando consegue atingir, né, e chegar aqui no Reeducação Alimentar como um estilo de vida, né, também amadurece em várias questões. Eu vou vou me colocar como um exemplo, tá? Foi super legal. Esse final de semana eu recebi uma amiga, a diretora até conheceu, do Rio, que é minha amiga desde os meus 6 anos, que é a Paty, que estava aqui. Um beijo pra Paty. E ela ficou impressionada e me deu estrelinhos, parabéns, o quanto eu melhorei em questões alimentares, porque, de fato, eu sempre fui muito 880 depois que eu escolhi essa minha reeducação alimentar. O doutor Roberto sabe disso. E aí ela me viu comendo um pedaço de linguiça, coisa que eu realmente não fazia, que eu falei, não, amigo, eu aprendi. Esse eu posso tanto disso. Doutor Roberto, foi tão libertador, foi tão legal. E ela observou. Às vezes a gente não enxerga, né? Por isso que eu tô dizendo isso para você. Isso não acontece só quando você está extrapolando. Isso acontece quando você também restringe demais e acaba não tendo uma possibilidade de uma vida social que seja coerente, que foi o que eu acabei de dizer. Então, às vezes, quando falam para mim, nossa, Carol, mas você é muito... Não, hoje não sou mais. Talvez ainda pareça, mas não sou. Entendi. Comi carne, comi um pedaço de linguiça. Aqui eu sei hoje a quantidade que vai manter o meu equilíbrio. Sim, o quanto eu vou praticar da atividade física. Mas não é muito interessante isso, doutor Roberto? Dúvida. O amadurecimento, tanto do que é um excesso para restrição, quanto o que é o excesso para o consumo. Exato, exato. E o alimento que a indústria até chama, ou na nutrição se chama também de alimentos de indulgência, Carol. O que é o alimento de indulgência? É aquele que você sabe que ele não é saudável se eu comê-lo todo dia. Sim. Tá, eu vou pegar um refrigerante tradicional, vou lá abrir, vou tomar, porque eu tô no sábado, no restaurante, eu quero matar a vontade de tomar um refrigerante. É um alimento, você sabe, puxa, eu sei que não é legal, mas peraí, aquele momentinho seu, pontual, acabou, depois se alguém te oferecer, você fala, não quero. Então a gente não pode sofrer mediante o alimento, a gente tem que ter uma relação, óbvio, entender que a gente precisa comer, óbvio, e saber que existe o alimento saudável, o alimento de verdade, e o alimento que não é tão saudável, e que a gente vai deixar ele como um hábito para exceção. E é isso que a gente vê na prática as pessoas não conseguirem, Carol. As pessoas não querem abrir mão daquilo que, mesmo sabendo que não é legal,
querem continuar, não mudam e depois não vão colher, não vão ter aquele resultado. E se não for sofrível, como para você não é, Carol, para você é um prazer fazer o que você faz, até porque você viu na sua saúde, sim, você sentiu também, óbvio, e não precisa sofrer não, é óbvio que você pode comer sim. Eu acho que não tem muito com mistério, não, né? Com equilíbrio. Tentar encontrar o equilíbrio. Reeducação alimentar. Não é fácil, né? É amadurecer realmente numa série de coisas. Foi muito legal. Deixei, inclusive, ela tirar uma foto. Falei, tira foto. virou uma piadinha, Roberto. Vamos colocar a perguntinha do público, Gláucia? Temos aí, olha quem escreveu pra gente na tela. Ai, meu Deus, assim que é bom. Sara, um beijo, obrigada. Eu estou tentando mudar de novo a minha alimentação. Quando você reeduca a alimentação, mas depois desanda de novo, como voltar a ter a boa alimentação? É isso. Sara. Ela está no grupo da maioria, talvez? Sim, na maioria. É que nem andar de bicicleta, aprende, cai, aí recomeça de novo. Não tem essa, né? O que não pode é acreditar, porque saí, deu uma tropeçada, parei de fazer reeducação alimentar. Mas você já sabe o caminho, porque se você se reeducou lá atrás e teve resultados, o caminho você sabe. Você não precisa reaprender o caminho, só precisa se remotivar. Buscar uma nova motivação para você se ajudar. Aliás, eu acho que é isso que é o grande pulo do gato, Carol. A gente só volta a se cuidar quando você tem algum motivo muito grande. Primeiro, amor próprio, que eu acho que é o que deveria ser o primeiro. Peraí, eu para cuidar dos outros preciso cuidar de mim também. É isso mesmo, né? Ou coloca objetivos que você queira, tudo é válido. Eu quero entrar naquele vestido lá no casamento, eu quero viver mais melhor porque eu estou sentindo que, puxa, não estou bem, eu já sou vô, ou já meus filhos cresceram, eu quero brincar com meu netinho, estou sem disposição. Qualquer motivo é válido, quero viver mais e melhor, quero ter menos doença crônica, quero diminuir os remédios que eu estou tomando. Quero entrar naquela roupa que eu comprei, que eu perdi, que caramba, eu amo essa roupa, eu vou lá e vou voltar a usar. Invente a motivação que quiser. Mas o primeiro é o amor próprio. Concordo. E nunca se desanime, porque tropeçar, todo mundo tropeça, Carol. Sem dúvida. Pelo amor de Deus. É só voltar, né? Só voltar. Só voltar. Só voltar. E até pela imunidade mesmo, né, gente? A gente está enfrentando aí questões tão complicadas, né? Verdade. Não só da pandemia, mas a gente está numa época do ano difícil e tal. Então, a pessoa que fica doente recorrente, né, que tem ali, e aquilo diminui a qualidade de vida. Então, ela não vai tá tão bem no trabalho, não vai estar tão bem depois para uma festa também, quando ela for convidada. E aquilo vai tendo um impacto que toda vez ela tem que tomar um monte de remédio para conter uma infecção ou para conter uma bactéria. Então, eu acho que isso também tem que fazer a gente pensar, cuidar da imunidade também, né? Também, total. Tudo faz parte aqui. Tudo Por faz isso que eu parte. disse que a nossa discussão hoje era além, né, de dieta e reeducação alimentar e estilo de vida. É estilo de vida. Vou deixar uma perguntinha, Gláucia, pra gente responder já já? Então, olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Ana. Um beijo. É verdade que colocar azeite na comida ajuda o intestino a trabalhar melhor? Podemos falar de intestino também, hein, Ana? Daqui a pouquinho o doutor Roberto vai responder. Deixamos uma perguntinha da Ana, né? Olha lá, vou ler de novo para vocês. Ela diz, é verdade que colocar azeite na comida ajuda o intestino a trabalhar melhor? Oi, Ana, não necessariamente, viu? Porque não tem ainda correlação de estudos com azeite e funcionamento intestinal. Agora temos com fibras e hidratação. Se a sua alimentação for muito pobre em fibras e pouca hidratação, a tendência é do intestino não funcionar bem. Né? O azeite vai deixar as fezes mais oleosas, eu vou evacuar melhor? Não necessariamente, ainda não dá para a gente afirmar isso não. Então capriche em fibra e hidratação que eu acho que o resultado vai ser melhor. Agora tem um remedinho, não vou falar nome, só o nome comercial, o nome do produto, né? O nome do medicamento, que é o Orlistat, que diminui a absorção da gordura dos alimentos. Então se você está tomando esse tal Orlistat e ingere um alimento com mais gordura, o azeite, você vai ter uma chance de ter uma evacuação mais vigorosa, então vai soltar um pouquinho seu intestino, mas só em casos de efeito secundário de medicamento e ingerir gordura, tá? Se não, é fibra e água mesmo. Não se alimentar do azeite, colocar em tudo que vai facilitar esse trânsito não necessariamente, intestinal. Vamos para as dicas, que na volta a nossa NutriChef está animadíssima, vai contar, então, claro, toda essa questão nutricional hoje do pãozinho. Só tem 2 ingredientes a nossa receita, então para quem gosta do pãozinho, fala, não quero abrir mão do pãozinho, que é o que a gente está dizendo, dentro da reeducação alimentar, né? Mas tudo com muito equilíbrio. Essa receita da Malu vai ser maravilhosa. Mandem mensagens no @VocêBonitaTV, a gente vai para as dicas e volta já já. De volta com o nosso Você Bonita nessa segundona, com essa dupla incrível, doutor Roberto Navarro, nossa NutriChef, Malu Lobo nesse quadro Sabor e Saúde. E hoje a gente está comemorando que Malu se formou em nutrição, então agora a gente já acreditou, né, como NutriChef. Então hoje
a culinária desse quadro vai ser ainda mais especial, porque você ainda vai falar de toda a questão aí nutricional, né, Malu? Exatamente, Carolzinha. Porque as pessoas, elas sentem muita falta de pão, gente. E é realmente, né, uma parte importante do nosso dia. Você começar o dia ali, quebrando seu jejum, quem gosta, né, de um pãozinho, etc. Né? E assim, esse pão, ele é uma receita fácil, congela mega bem, então você pode já deixar pronto e aí tirar de um dia para a noite, né, para poder descongelar na geladeira. E aí preparando, fazer teu pãozinho, porque é uma receita completa. O que a gente precisa, né? Um bom carboidrato, uma boa proteína, uma boa fonte de gordura e também fibras, né? Porque a fibra vai dar saciedade, vai cuidar da saúde do intestino. E essa receita tem tudo isso, que o pão tradicional não tem. É verdade. Né? Então, às vezes, você pega esse pão até que você compra, aí ele tem adicionado fibras, adicionado outras coisas, mas também é cheio de melhorador. E é um produto aí industrializado. Então, você pode fazer teu pão, vai ficar muito mais barato e saudável. E, claro, respeitar também, depois o doutor Roberto vai falar um pouquinho da quantidade, né? As fatias são fininhas, já vai matar à vontade uma fatia. Tem opções de troca também. Quem, por exemplo, faz uma dieta restritiva de glúten, né? Então, troca por qual? Farinha. Quem faz uma dieta restritiva porque não pode com leite, né? É alérgico, caseína, o que pode trocar? E a Malu dá as dicas de troca aí também, né, Malu? Hein? Então vamos. Lógico. Aí essa duas eles são demais. Sim. Então vou passar os ingredientes e aí a gente vai perguntando. Vai falando isso. Malu tá prontíssima. Tô aqui, ó. Poucas coisas, você mão. deve ter tudo aí. Vamos lá, então, para o pão: 125 gramas de farinha de trigo integral, 125 gramas de iogurte natural e uma pitada de sal marinho. Depois eu passo os ingredientes do nosso... Pois é isso, ponto. Bom, vamos lá. Eu estou usando a farinha de trigo integral, por quê? Porque nós estamos vivendo hoje um momento, né, que está tudo muito caro. As pessoas estão hoje, né, com maior vulnerabilidade alimentar. E aí eu trouxe uma farinha que é mais comum, tá? Então, trouxe a farinha de trigo integral. Por quê, gente? Porque a gente precisa de fibras. Então, não dá para ser refinado. Mesmo às vezes você faz uma escolha que é sem glúten, mas refinada, não vai te ajudar. Então, pode ser sem glúten, sim, desde que seja, por exemplo, uma farinha de arroz integral. Tá. Você precisa adicionar fibras. Coloquei a farinha aqui. Vou colocar o meu iogurte. Ai, que legal. Então, da farinha, poderia ser farinha de aveia, poderia ser aqui também integral, poderia ser a farinha de grão de bico, né? O que você vai mudar, talvez? Na hora de você colocar o iogurte, você vai colocando aos poucos, porque existem farinhas que absorvem mais e outras menos. Então, você vai colocando aí de acordo com o que você sente que não vai deixar molhado o teu pão. Então, uma de grão de bico, por exemplo, Poderia... talvez tenha menos amido que a integral, aí tem que botar mais iogurte, ou não? Teria que colocar menos. Menos iogurte, tá? Menos iogurte. Então, você vai colocando, porque é mais fácil você ir colocando do que você ir tirando, né, gente? Então, você vai colocando aos que daí poucos. é o que vai absorver. Entendi. Isso, ó. Vou colocar meu sal já, que eu esqueci. Mas que legal. Por isso que eu falo são 2 ingredientes, gente, porque o sal também é opcional, mas eu gosto de colocar porque eu acho que dá um saborzinho. Ó, pega a minha massa aqui, ó. Ai, que legal. Ó, 2 ingredientes. Simples. É um pão proteico, Simples. né? Porque esses pães que a gente compra aí hoje, infelizmente, eles têm muito melhorador. Então, a gente precisa entender que a saúde começa no prato, a saúde começa na mesa. E não tem ovo, né? Não. E faça você mesmo, né, gente? O Nossa, famoso muito faça fácil. você mesmo. Deixa eu Muito colocar aqui um fácil. pouquinho de farinha. Farinha, Carol, ela vai depender, para você fazer pão e essas coisas, depende muito da temperatura da tua mão e do tempo, tá, gente? Então, pode ser que você precise colocar um pouco mais ou um pouco menos de ingrediente. Minha massa tá pronta, tá aqui, ó, super simples de ser feita. Eu vou pegar aqui, eu esqueci de pedir pro Murilo, mas eu corto aqui, ó. A gente vai cortar Ele já essa tá massa. prontinho ali, se tá precisar. pronta, gente, ó. Ai, que legal. Ó, vou cortar em 4 pedaços aqui, tá? Rende quanto, Malu? Vão render 4 grandes. Não, porque Tá. aqui, olha só quanto. Então, mas o que você tem? Você tem, Carolzinha, vou colocar aqui um pouquinho aqui de farinha para poder abrir minha massa. Você tem 1 xícara de farinha, tá? Para 1 xícara, mais ou menos, um pouco menos de 1 xícara de iogurte. Tá. Então, essa é a medida. Eu coloco em gramas porque é mais fácil de vocês acertarem em casa, Sim. gente. Tá? Ó, fiz uma bolotinha com a minha massa. Deixa eu colocar isso aqui. Pronto. Vou pegar o meu rolinho. Ó, dou uma amassadinha. Vou vir aqui, ó, vou abrir. Ó. Ele é grelhado? Ele é feito na... É. Que Ele é feito na legal, chapa. Malu.
ele é feito aqui, gente, ó. Ó, Mais fácil ainda. abri, ó, tenho minha massa aqui, tá? Quem quiser deixar descansar um pouquinho, pode. Eu passei farinha aqui, ficou um pouquinho com farinha. Mas dá pra fazer Ó. no forno também. Dá pra fazer no forno. Só que é mais fácil aqui. Na frigideira. Na frigideira. E aí ela vai, ó, ela vai começar a ficar prontinha. Vou pegar a outra aqui pra fazer pra vocês. Que demais. Super simples. E aí fala, Malu, como é que eu vou congelar essa massa? Gente, vocês vão congelar o seguinte, você já vai deixar ela aberta, crua, do jeito que eu acabei de fazer, aberta, passa filme plástico e faz camadas. Congela uma por uma. E aí depois você só vai tirando do freezer, tá? Fantástico. Agora, Super. daria certo, por exemplo, rechear, enfim, fazer alguma. Colocar numa forma e fazer esse pãozinho inteiro e depois ir cortando? Nunca tentei, Carol. Nunca tentei. O que Pra você fazer pode fazer é você fazer eles finos, em uma camada deles, colocar um recheio, Tá. entendeu? E depois, É. aí ir cortando assim. Sim, Interessante. poderia. Ó, Ó, simples, gente, ó. E aí o que que acontece? O que você vai ter que esperar um pouquinho é para você poder virar ele, porque ele vai ter que assar, assar né? Para ele não ficar com gosto de farinha, tá? Bom, vou colocar Isso. uma perguntinha do público e já vou passar para vocês o ingrediente do azeite, que tem um azeite todo especial também. Olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Débora, obrigada, um beijo. A reeducação alimentar seria uma boa estratégia para ajudar no tratamento de compulsão alimentar, doutor Roberto? Sim, é uma estratégia porque a compulsão alimentar é bem multifatorial, né? Muitos fatores. A gente sabe que, na maioria das vezes, tem um componente emocional, né? A ansiedade. Isso gera realmente mais tendência, o estresse prolongado, né? Então, é óbvio que se você, por exemplo, aumenta a quantidade de proteína e fibra de uma refeição, você vai ter e evitar o açúcar, né? Vamos pegar um exemplo de uma pessoa que tem compulsão pelo açúcar. E se você começa a diminuir, no começo não é fácil mesmo, porque você vai ter quase que uma abstinência, uma sensação de que você está deixando de usar uma droga. Né? Mas a partir do momento em que existe uma adaptação, são mais ou menos 3 semanas em média, para o nosso metabolismo, para o nosso cérebro entender que algo mudou. Então ninguém consegue manter nada se não mudar por pelo menos, vamos pegar um mês de mudança, 3 semanas no mínimo. Lá na frente, essa sua reeducação de ter evitado o açúcar, de ter ingerido mais fibras, mais proteínas nas suas refeições, isso vai dar um pico menor de insulina no teu sangue e isso vai facilitar lá na frente o teu cérebro não pedir mais açúcar, porque é a própria absorção rápida da glicose e a liberação excessiva de insulina que perpetua você querer comer mais depois. Então leva um tempo. Então a reeducação alimentar depois de um certo momento, você passa a sentir os efeitos dela e uma compulsão provavelmente até menor pelo próprio açúcar. Dando aqui a questão do açúcar, mas a compulsão alimentar pode ser para qualquer alimento, tá, gente? Sim. Comer compulsivamente não é algo tão simples, né? Que a abordagem muitas vezes tem que ser com tratamentos também. Mas enfim, sem dúvida a reeducação alimentar pode sim facilitar lá na frente a diminuição da compulsão pelo alimento. Esse extremismo, né, também, sabe? Às vezes você fazer dietas muito restritivas, isso vai fazer com que você chegue uma hora que você não aguente mais, porque comer é um ato social, né? É celebrar a vida. Então, foi isso que você estava falando até, inclusive. Teu prazer de você poder sair com seus amigos, e comer. Porque a pessoa, às vezes, ela sai da dieta e aí ela põe o pé totalmente na jaca. E aí ela começa a fazer tudo errado de novo. Por quê? Porque ela não reeducou. E aí não consegue voltar a falar, já que ontem já já que, fez isso aqui lá, exatamente. hoje de novo. Aí, de novo. Aí, E aí a soma, vai. né? E Exato. são 21 dias, né, doutor Roberto? Em média, é Exatos mais ou menos umas 3 semanas que a neurociência estuda, Que coisa. que impacta realmente no nosso cérebro, né? Na nossa percepção, né? Exatamente. Tem mais perguntinha? Vamos lá. Obrigada, Jaque, um beijo. Quem tem diabetes pode consumir frutas diariamente? Qual quantidade, unidade esse indivíduo pode consumir? Então, aí que tá, Jaqueline, aí é que é importante entender algumas regras. Óbvio, tem frutas onde a carga de glicose, a frutose dessa fruta vai ser absorvida muito em quantidades maiores. A gente pegar um caqui, uma manga muito madura, a carga e o índice glicêmico dessa fruta é maior em relação, por exemplo, a um damasco, a um limão, a um kiwi, a um morango. Então, aí pode ser comido fruta? Pode. Ah, eu não abro mão, sou diabética e gosto de manga. Tá, mas qual quantidade? Aí isso tem que ser calculado pela altura, peso atual. Aí é difícil a gente dizer isso
certinho em rede nacional, quantas, isso depende de cálculo individual. Mas se recomenda até 2 porções de frutas, que a gente chama de porção mais ou menos 100 gramas, tá? Nenhum estudo diz que uma pessoa que coma 2 porções de frutas por dia vai ter problema na saúde, Carol. Então, se você é diabético e não abre mão, você pode comer até 2 porções. Agora, qual fruta? Aquela que libera menos frutose, que gera menos frutose no seu metabolismo. Mas não existe proibição. Aí é uma questão de quantidade adequada. É uma adequação. Né? O nutricionista faz, né? Esses Ele cálculos geralmente todos, faz. ele vai chegar e vai colocar no teu plano alimentar, ele vai contemplar isso, né? Porque tudo pode, né? Sim, em quantidades corretas. E até o quanto vai corretas. gastar, né? Sim. Se um dia fizer uma prática, né, da atividade física mais intensa, mais tempo, vai É. gastar. Né? E sabe que um erro que a gente vê, Carol? Então pode, tá? Então pode muito. É proibido? Não. Então não é proibido? Então posso muito? Não, não pode muito. Pode, quantidade correta. Né? Vou chupar uma dúzia de laranja por dia, sendo diabético ou não diabético, não é prudente. Né? Então a gente tem que ter quantidade, qualidade, adequação. Né? É isso que importa. E é muito também individual, né? Tem que dialogar com o paciente. E hoje tem treino dos meninos, hein? De Ney, o André, treino de alta intensidade, que é para emagrecer, para perder peso, para queimar, né? Às vezes os excessos e às vezes nem tanto os excessos, mas para dar aquela força maior, né, doutor? Entendi. Vou colocar então aí para vocês os ingredientes do nosso azeite de ervas. Olha que chique. São 2 colheres de sopa de azeite de oliva, um dentinho de alho picado, salsinha a gosto e orégano também a gosto. Hoje é tudo assim. Sim, Poucos ingredientes. simples. Tudo que você tem em casa. O orégano, né, que é uma ótima fonte aí também de antioxidante, né? Salsinha rica em cálcio, uma boa fonte de gordura, o azeite, né? E uma pitadinha de sal. É isso que a gente vai usar. Do pão, sabe o que eu esqueci de falar, Carolzinha? Depois que a gente faz a massa, gente, o trigo ele precisa dar, né, o glúten, eu estou usando farinha de trigo integral, ele precisa dar uma descansadinha. Então eu coloco ele para dar uma descansada aí uns 15 minutos, tá, gente? Aí depois pode vir. E aí depois você vai, divide a massa e abre. Bom, vamos lá. Vou começar aqui, coloquei meu azeite, tá? Mas você pode fazer, gente, comer esse pão com manteiga de amendoim, com aquilo que você achar que é mais legal para você. Delícia. Ó, orégano, tá? Isso aqui é uma sugestãozinha. E um pouquinho de alho. Alho muda tudo, né, Malu? Muda Impressionante. tudo. Gente, quando você vai um perguntar pãozinho qual de o alho. segredo assim, você vai ver, tem um pouquinho de alho. Exatamente, uma pitadinha de sal. Ó, tranquilo. E aí, o que acontece? Quando você começa a fazer o seu pãozinho aqui na frigideira, ele vai conseguir pegar aqui, eu acho? Vai. Ele vai mudando de cor, tá? A minha massa, ela vai ficar um pouco diferente aqui, Carolzinha, do que tá aqui. Ó, por causa do descanso também. Ah, tá. Né? Então, a minha massa ali, ela fica mais... Ela chega até a dar uma inchada, gente. Às vezes até ar nela. Vou pedir pra você pegar aquele de novo, por favor, Malu. Fica parecendo uma massinha de pizza. Ó, fica parecendo uma massinha de pizza. E depende da farinha. Aqui eu coloquei um pouquinho de farinha também de grão de bico. Ah, tá. Né? Então, eu dei uma Pode misturadinha. misturar também. Pode misturar também sem problema nenhum. Tem perguntinha tá? do público. Deixa eu tirar. Acho que do pão, eu acho que deve ser dessas trocas, né, Glaucio? Vamos ver quem escreveu pra Pode gente. falar. Olha lá. Obrigada, Leide, um beijo. Eu posso substituir essa farinha, por exemplo, misturar trigo e aveia ou apenas de aveia? Pode, sem problema nenhum. Você pode colocar só a farinha de aveia. O que acontece com a farinha de aveia, gente, que ela também vai ser mais refinada, tá? Então, se você quiser uma quantidade maior de fibras, aí você tem que colocar aí um psyllium, alguma fibra. Ou você vai adicionar uma fibra à parte, ou você vai colocar um pouco do farelo de aveia, né? Você faz com a farinha pode e o colocar farelo. farinha, metade farinha, metade farelo. Tem que ter fibra, gente. Tem que ter fibra. Mas não é uma receita que daria certo com uma farinha de oleaginosa, porque tem que ter um pouco de amido, certo? Certo. Vai ter que ter um pouco do amido. Sim, ou você teria que colocar aí mais alguma coisa. Então, você poderia fazer, por exemplo, fazer um mix, né? Tá. Então, você coloca um pouco da farinha de oleaginosa, mas um pouco da farinha, por exemplo, de grão de bico ou de aveia, ou farelo de aveia, né? Tá. Precisaria. Bom, fiz o meu molhinho. O que eu vou fazer com esse meu molhinho, gente? Eu vou pegar aqui o meu pãozinho, ó, delicioso, e vou fazer uma Não, ficou muito legal. camadinha. E pode Olha usar isso. como base de brusqueta, até com Você pode usar cozinha. aquilo que você quiser. É uma receita, Carolzinha, barata,
É uma receita fácil de fazer. É uma receita, gente, que você está entendendo completamente aquilo que está dentro dos ingredientes. Porque o nosso maior problema hoje são esses melhoradores, esses conservadores, né, esses sorbatos todos que estão sendo usados dentro da panificação. Então, é uma receita barata e saudável. Ó, e fica linda de você servir. Tá mesmo. Adorei. Além de tudo, ó, vai gastar bem pouco. Tem perguntinha, né, Gláucia? Vamos lá, aproveitando que estamos ao vivo. Fernanda, obrigada, um beijo. A farinha de arroz integral não é mais saudável que a de trigo integral? Por quê? Não. Não, teoricamente não. Porque não teria... tem glúten nesse sentido, Não, talvez, o glúten só vai fazer mal, gente, para quem tem problema, quem é celíaco ou tem algum grau de intolerância, né, ao glúten. Quem não tem intolerância ao glúten, não vai ter problema nenhum. É que hoje existe muito mito, né, que é inflamatório. Inflamatório são todos os refinados. Se você tirar uma farinha de trigo integral e trocar por uma farinha de arroz integral ou aquelas que o pessoal usa muito também de mandioca, né, polvilhos, gente, elas são inflamatórias. Toda vez que você coloca uma farinha que ela não que ela perdeu a fibra, ela vai ter, sim, ela vai aumentar a sua insulina, ter um índice glicêmico maior, não é, doutor Roberto? Eu sei, um critério que hoje eu uso, Carol, o glúten, a gente pegar a estatística médica ou científica, 2% da população mundial é celíaca, 1 a 2%, esquece glúten pro resto da vida, até 9% para alguns estudos tem pessoas que têm hipersensibilidade ao glúten, mesmo não sendo celíacos, mas que deveriam evitar. E no meu consultório, o que eu uso de critério? Se você já tem uma doença autoimune, tá? Se você já tem uma doença de base inflamatória, eu geralmente sugiro evitar os alimentos que são mais hipersensibilizantes. Isso vale, inclusive, não só para o glúten, mas também para a soja, às vezes para o ovo, às vezes para a caseína do leite. Então, a gente tem que ter um critério, Carol, que se a gente partir do princípio que todo mundo tem o mesmo problema, aí eu acho que a gente deixou de ser especialista, a gente passou a ser oba-oba. Todo mundo que entra no consultório faz a mesma estratégia, usa as mesmas dietas, corta os mesmos alimentos, aí a gente está deixando de fazer uma reeducação alimentar. A gente está impondo uma dieta restritiva. Até porque as queixas são diferentes. Sim, como você disse, doenças de base, às vezes inflamatórias, questões genéticas, né? Isso, eu acho que existe um contexto, Carol. O que mais eu vejo hoje de erro, na minha opinião, é quando a gente generaliza conceitos. Então, quem é estudioso, é impressionante. Se você vê isso em rede social, você pode notar, quem tiver curiosidade. Quem é mais ativista em rede social e proíbe tudo, vai ver que não é especialista. Procura vai lá ver se é nutrólogo mesmo, se tem título na área, se é pesquisador, se dá aula em faculdade, se está em pesquisas científicas. Quem é acadêmico, está em pesquisa científica, é especialista, é o menos ativista possível. Tá? É o mais sensato, é aquele que fala, peraí, deixa eu contextualizar, deixa eu entender meu paciente para depois eu dizer, você fica sem glúten, você não precisa ficar sem glúten. Então, acho que é muito individual, pelo menos é o jeito que eu penso. E não me arrependo não, graças a Deus, meus pacientes são muito bem tratados. Tá certo. Eu vou colocar mais uma perguntinha para vocês dois, Gláucia falou, olha lá. Sônia, obrigada, um beijo. O que pode acrescentar na receita para ajudar as bactérias boas do intestino? E aí, Malu? E depois o doutor Roberto. O Roberto vai falar, vou falar da parte gastronômica aqui, tá? Aqui, por exemplo, você poderia, como eu cozinhei esse iogurte, então aquilo que eu tinha de probiótico ali, né, aquele micro-organismo, ele foi morto, porque ele vai, de uma temperatura maior, você acaba, né, tirando ele. Então eu vou ter pré-biótico nessa receita que já vai fazer bem para o teu intestino, que é a fibra. O probiótico eu poderia fazer, por exemplo, um molhinho de iogurte, um molhinho de kefir, né? Então eu poderia sim adicionar. E o psyllium, né? O psyllium também é bom, né? Como fibra. A gente muda muito a microbiota com não é só dar o probiótico, né? Probiótico já é o lactobacilo, né? Ali, vivo, né? Que quando aquecido ele morre, óbvio, ele não está mais vivo. Mas você pode fazer um molhinho à parte e acrescentar um kefir, né? Mas é a fibra, são os pré-bióticos, né? É o estilo... você muda a microbiota pelo seu padrão de escolhas. Uma dieta pobre em fibra, microbiota fica menos saudável, até não saudável. Então, aqui nessa receita, a fibra está aí presente. Muito bom. Tem mais perguntinhas? A gente parece, sabe o quê? É crostini? Parece um crostini. Parece um crostini. E ainda com azeite, e está perfumado das ervas que você colocou, naturais. Nossa, que uma delícia. Tem especiaria. Quando você faz na hora que ele sai do forno, você deixa descansar 15, 20 minutinhos para a massa dar uma relaxada e crescer,
né? E aí você faz a hora, ela fica mais crocante ainda. Nossa, coisa boa. É que essa eu preparei ontem, né? Que não dá tempo. Dá pra colocar até na depois, né? Quando você for esquentar, já estiver Sim. pronto, na torradeira. ou até no forno mesmo. Né? O próprio forno já vai Na dar torradeira também. Olha que coisa boa, rapidinho. Rapidinho. Na tela quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Adri. Um beijo. Pra quem não consegue ficar sem o açúcar, qual o melhor açúcar a ser consumido? Demerara é indicado? Essa pergunta Olha, é vamos complicada. parar e pensar sempre o seguinte, tudo que passa por refino, Carol, porque a gente fala de refinados, né? Você pode pegar um cereal, um arroz, um trigo, uma batata, uma mandioca e refinar. Moer, até ficar aquele pozinho branquinho, lindo que você compra. Só que nas técnicas de refino, se usa algumas químicas para branquear esse cereal. assim. Isso vale para cereal. Você pega uma farinha de trigo refinada, uma farinha de mandioca refinada. Ela tem algumas químicas associadas ali. Trissilicato de alumínio, que não é muito legal, porque entra no branqueamento. Tá. É cádmio, não é legal. Isso vale para o açúcar, isso vale para o sal. Então, sal refinado, açúcar refinado, farinha refinada, nenhum deles vai ser saudável. Então, açúcar tirou o refinado, qualquer um, tá? Quanto mais nutriente, quanto mais se preserva o nutriente de um alimento, nutricionalmente melhor para a nossa saúde. Então, o Demerara, ele já tem um pouco menos de açúcar e tem um pouquinho de zinco. O mascavo é quase que já a cana ali com todos os seus nutrientes. Ali tem complexo B no mascavo, tem zinco, tem ferro e tem a glicose também que vem do açúcar. Então, nutricionalmente, eu ficaria com o mascavo. Tem O os de polióis, coco, né? o de Tem coco os não é polióis legal? também agora, né? Tem o xilitol, eritritol, né? Que mas também aí são, não entra são como polióis, açúcar mesmo. mas eles outro têm o poder grupo. de adoçar Ah, sim, e adoçam. tem, inclusive, o xilitol, ele é considerado um alimento funcional. Ele pode melhorar a Né? microbiota também. É. Só não é legal para quem tem intestino irritável. Quem não Sim. pode com alimentos chamados food maps, aí Não pode os polióis. os polióis não são legais, que senão pode dar um pouco de estufamento, E um diarreia. desarranjo, né? Um desarranjo. Vamos lá, tem mais perguntinha na tela. Obrigada, Leila, um beijo. Farinha de milho amarela é uma boa opção? Índice glicêmico alto, né? Eu acho que as farinhas, a farinha de milho, ela não consegue, eu não acho ela muito interessante porque tem uma carga glicêmica alta, não acho legal não. E a gente não acha mais também o milho, embora acho que no Brasil ainda tem, o milho que ainda pouco, não é transgênico, né? Que não passou por mudança, né? Na sua semente, mudança genética, né? Então acho que pode ser alimento de indulgência. Eu faria isso de vez em quando, mas no dia a dia... Tipo festa junina agora. Isso. Aí passou a festa junina, dá uma... Mas para o dia a dia, não sei se seria uma escolha tão interessante. Mas para de vez em quando, sem problema nenhum. E no fundo, né, gente, vou agradecê-los, é aquela história que a gente iniciou, o assunto é tão maior, é claro que a gente se preocupa com alguns detalhes que vão fazer a diferença, talvez, na soma, na conta matemática do dia a dia, para que a gente consiga os resultados, principalmente quando a gente fala de emagrecimento e tal, e da dieta para emagrecimento. Então, todo mundo, você viu, muita gente perguntando, mas o quanto do pão, mas o quanto do açúcar, pode fruta, não pode fruta? Esses detalhes são importantíssimos, desde que eu acho que hoje o grande objetivo dessa pauta e o que você deixou como atenção para a gente o assunto é muito maior. É aquilo que a gente consegue levar para nossa vida. Isso. Né? Fazendo um equilíbrio. Mas também tem que ter noção disso tudo, né, Dom? Lógico. Não dá para ser oba-oba que você comentou. Ah, não, então já que pode, então é hoje, amanhã adoça tudo. Tá? Isso. Não dá. São os Querem extremos, fazer né? mudar tudo de uma vez, né? E não dá. Eu uso Mudanças muito são um jargão aqui, Carol. Qual dieta começa a te emagrecer? A que você começa a fazer. Qual a dieta que mantém os resultados? A que você consegue manter. Então, acho que você precisa de uma estratégia para a vida, duradoura, né? Aí dá certo. E não falamos de atividade física, porque daqui a pouquinho vamos falar com essa dupla aí, que o treino vai ser maravilhoso. Tem que ter atividade física na história toda também. Vou agradecer. Obrigada. Gente, uma delícia. Mu vai guardar pra mim, né? Olha, parece uma pizzinha, um crostini muito bom. Dica muito legal e baixo custo, muito mais saudável. Gostei, Malu. Vai lá no Insta, então, para seguir essa dupla maravilhosa, @doutorabreviado, Roberto Navarro, tudo junto, @doutorabreviado, Roberto Navarro, tudo junto, com as lives às terças-feiras. Terças-feiras, amanhã teremos. Amanhã tem. E lá no
no Instagram da Malu, que eu acho que agora ela vai mudar esse Instagram, porque tá @chefe Malu Lobo. Eu acho que pode virar @NutriChef Malu Lobo. É que eu tenho que pegar o meu diploma e vem em agosto. Aí quando tiver com o diplominha na mão... Bom. Aí você traz pra gente ver também. Vou trazer. Vai lá, @chefe Malu Lobo, lá tem tudo. Gente, obrigada mais uma vez. Obrigado, É a gente muito que bom começar agradece, a semana Carol. com vocês, viu? Obrigada Obrigado a sempre, vocês, maravilhoso. sempre. Vou comer daqui a pouquinho. Meninos, experimentem, vocês vão gostar. Um beijo, até a próxima.